Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês. E também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 28 de julho de 2023, nós estamos na sexta-feira, 16ª semana do tempo comum. O santo do dia, Santo Inocêncio I, tá certo? Cor litúrgica verde. Pitaco do dia. Vamos fazer a leitura de mais um salmo do breviário do Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Como eu falei, até dia 31 de julho estaremos lembrando desse grande doutor da Igreja, o segundo pai fundador dos franciscanos, né? Ele é considerado o segundo fundador porque ele que sistematiza, organiza, elabora as ordens, as regras, né? As regras por escrito da Ordem dos Franciscanos, tá? São Francisco só fundou a ordem, colocou algumas regras no boca a boca,
mas quem organiza toda e sistematiza toda a regra da ordem franciscana é São Boaventura, tá? Então, Salmo 54. Lembrando que eu estou com a edição da editora Ave Maria. Ouve minhas preces, ó Senhora, não despreza minhas súplicas. Tornei-me triste em meus pensamentos, pois o julgamento de Deus me atemorizou. A sombra da morte me tomou e o medo do inferno me invadiu. Mas em solidão espero o teu consolo, em meus aposentos esperarei por tua misericórdia. Glorifica o braço de tua mão direita, para que nossos inimigos sejam prostrados por nós. Muito bem. Agora vamos para a liturgia da palavra de hoje. Antes de começar a liturgia, eu queria pedir um pouco de paciência com vocês, que eu estou fazendo umas experiências de vídeo. Porque assim, eu não tenho experiência de fazer vídeos, eu não gosto de aparecer em vídeos, pode ver que só aparece minha voz, né? Que já é muita coisa, falar a verdade. Eu, particularmente, se eu pudesse montar um canal dark, eu ficaria mais feliz, né? Sabe o que é um canal dark, né? É com voz artificial, uns efeitos especiais e tudo. Mas eu não sou designer digital, não entendo muito. Canva, para mim, me dá crise de ansiedade. Toda vez eu faço uma coisa lá, sempre tenho que voltar com meus aplicativos bem simplex aqui para poder fazer algo. Então eu estou fazendo algumas experiências, então não está muito também do meu agrado, não está aquela coisa, sabe? Mas eu vou pedir um pouco de paciência porque eu estou fazendo uns testes, sabe? Estou testando umas coisinhas e assim, é só para realmente tentar evangelizar de um outro jeito, tá? Também, como diz, né? Não estou visando monetização e mesmo que eu tivesse vários views, eu sei de canais aí de vários mil, milhares de pessoas inscritas e milhões de visualizações que não ganham nada. Porque o YouTube, ele tá fazendo suas restrições, né? Tá certo? Então, pedir um pouco de paciência com vocês. Vai ter vídeos bem curtos, menos de 1 minuto. Lá também no Santidade de Fato, né? Aí eu preciso organizar melhor também a descrição dos vídeos aqui, fazer meu próprio marketingzinho, né? Fazer o quê, tá? É só isso que eu queria dizer para vocês. Tenham um pouco de paciência, vai ter uns vídeos meio estranhos. Estranho que eu falo é posicionamento do texto, né? Porque é assim, gente. Eu podia estar falando da palavra de Deus? Eu podia. Podia. Lógico que podia. Falando, né? Para você ouvir. Mas, gente, vocês vão me desculpar, mas assim, mesmo quando você vê algo aqui via internet, na tela do celular, do tablet, né, do computador, etc., você precisa ler algumas coisas, tá? Você precisa abrir a Bíblia, você precisa abrir o aplicativo onde tem a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o meu objetivo mesmo, meu foco é arcaico, é analógico ainda, tipo, você pega a tua Bíblia, assim, pega a Bíblia, e aí você chega e abre aqui, né, vasculha. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão ficando meio sem noção, sabe? A gente precisa... é, A gente precisa estimular as habilidades que Deus nos dá, né? Senão não tem, senão esse papo também, Deus nos capacita. Nos capacita também desde que a gente comece a dar o primeiro passo, abra a Bíblia, lê, saiba procurar, né? Porque senão a gente vai começar a fazer umas perguntas meio besta na caixinha de pergunta de alguém aí, de um pregador, de um padre, né? Então, eu vou deixar já explicitado por que que eu faço vídeos que tem o texto da Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito de salmos. O salmo tem uma função muito importante durante a leitura, lá na parte da liturgia, e que você canta, mas se não tem como cantar, você tem que repetir o refrão a cada parágrafo, a cada versículo, parágrafo não, a cada versículo que é falado, né? Era para ser cantado, mas a gente já não canta mais, a gente vai bater palminha na missa, né? Desculpa aí, né?
Você que gosta de bater palminha na missa, né? Não é legal bater palminha na missa, né? Então significa que a gente tá um bando de inconsciente, a gente não sabe nem o que tá fazendo na missa. A gente não corre atrás para saber a estrutura da missa. A gente não tem devoção. Até nem ia me estender, mas é tanto absurdo que eu já ouvi. Eu já não participo mais das caixinhas de pergunta de ninguém, mas eu gosto quando a pessoa posta, faz uma postagem no Instagram de alguma caixinha lá de pergunta. Teve um que falou pro diácono, eu acompanho um diácono mineiro, bem bacana, Mariano, por sinal. E perguntaram assim: é normal usar a Capela do Santíssimo como depósito para material de um evento? Gente, meu Deus, a Capela do Santíssimo virou depósito de cadeira de mesa. Cadê? Então aí vem a pergunta, meu Deus do céu, é uma capela isso? Não tem um padre? Não é paróquia? Ou é uma paróquia? Então, são coisas que às vezes me dá medo, né? Você sabe o que é a Capela do Santíssimo? Eu acho que quem me ouve sabe o que é uma Capela do Santíssimo, né? Pelo menos deveria saber. Deveria pelo menos fazer uma reverência, se o seu joelhão, porque eu já tô numa idade que meu joelho não vai. Porque se eu for fazer a genuflexão, eu fico. É duro, meu Deus. Aí eu tenho que fazer uma reverência e seja o que Deus quiser, né? Mas tem gente que passa na frente como se fosse o quê? Um enfeite da parede. Você já viu aquele povo? Isso me irrita muito. É o povo que tá lá, é da comunidade, já tá com 90 anos nas costas, ainda chega, passa reto por Jesus, ai, fulana, e faz uma barulheira, né? Já viu? Sempre tem. Reze pela conversão dos seus, né? Dos paroquianos aí da sua paróquia. Sempre tem, né? Mas o problema é quando a capela do Santíssimo é usada como depósito da quermesse, que há de vir ou já foi. Então, antes da gente ficar criticando, porque o Papa Francisco colocou um cardeal que falou uma coisa sem pé nem cabeça, acho que é melhor rezarmos pelas nossas comunidades. Lógico que também rezar para esses futuros cardeais ter uma conversão decente, né? Porque um dia eles podem vir a ser a papa. Esse que é o problema. Outra coisa meio grave que eu andei vendo, isso já foi noticiado nos canais de notícia católico, mas infelizmente eu tenho que falar. Pegou fogo uma igreja na Itália onde estava o corpo incorrupto de São Benedito. Virou pó. Diz que salvaram os ossos. Gente, nem. Aí nesse caso é melhor enterrar e seja o que Deus quiser. Diz que chamaram os bombeiros, mas os bombeiros tiveram outras emergências. Eu até acredito, porque a região da Itália ali, aquela região, tá pegando fogo em vários lugares. Então eu não sei se é por conta do calor excessivo que está assolando a Europa, né? Porque a gente tá vendo um caos climático. Eu mesmo aqui no sul, eu tava vendo a notícia ontem na quarta-feira, tô gravando na quinta tarde, tá um pouco atrasado, mas ainda tá em dia. Um pouco atrasado, mas tá em dia, é ótimo, né? Eu tava vendo o noticiário, o pessoal lá de São Paulo, ai, mas que calor é esse? Eu falei, meu Deus do céu, calor, manda esse calor pra cá, vamos fazer uma troca? Eu mando aqui os 10 graus, 9 graus que nós estamos passando aqui em Curitiba, mando pra capital de São Paulo, não tem problema. Tá reclamando de calor, minha filha. A âncora do jornal lá, que minha mãe não gosta. A mulher saiu de uma emissora, foi pra outra falando bobeira. O problema é calor, mas não seja por isso. Gente, aqui tá chovendo, tá 9 graus. E vou falar, gente, 9, 10 graus, a gente tá, teoricamente, é pra estar um pouco acostumado, mas, gente, tá umas ondas de frio, tipo, diz que é 10, mas tá com uma sensação de 7, de 5. Deus o livre, né? Nós aqui congelando, e a outra lá, ai que é um calor. Ah, mas não seja por isso, né, fia? Seja por isso, né? Nós já mandamos esse frio pra vocês, que vai até o Rio de Janeiro ainda. Seja por isso, né? Vamos sofrer junto. Mas de qualquer forma, voltando pro caso lá
da igreja na Itália, que o corpo de São Benedito incinerou-se, virou pó, virou carvão, gente, coitado. Coitado de todos, né? Nossa, que tristeza, sabe? Muito duro. Pegou fogo lá, destruiu o corpo incorrupto, triste. Então rezemos, né? Tá começando por aí, né? Mas nunca vamos esquecer de rezar, porque por mais que São Benedito é um santo lá atrás, ele tem sua importância, lógico, a gente tem que perseverar para que o Espírito Santo forme novos santos em tempos atuais. Santos de calça jeans, santos casados, santos solteiros, santos jovens, principalmente jovens, como é o caso do casal lá de Cambé, né? A Caroline e o Luan, certo? Que Deus nos forneça novos santos. Que o Espírito Santo nunca deixe de estar aqui caminhando junto com Nossa Senhora, né? Chorando também pela nossa salvação. Porque às vezes dá desespero, né, gente? Eu não sei o que você passa. Eu, falar a verdade, teoricamente não era para estar tão atribulada, mas tem dia que eu acordo assim em estados catastróficos, aí eu penso, não, eu tenho que agradecer a vida. Eu tenho que agradecer a Jesus pela minha vida, porque eu consigo andar, porque eu consigo ainda chegar na Capela do Santíssimo e ver que a Capela do Santíssimo tá bem ornada, tá com flores, tá bem polidinha lá a urna. Quando eu vou num lugar, quando eu vou no outro lugar, tá tudo certo. Não é local de entulho. Parece um absurdo, né? Mas a pessoa falou, é porque ouviu, ou ela viu, ou ela ouviu que iam usar a Capela do Santíssimo para isso, né? E o pior, né? Tem um aval do padre, né? Deve ter. Eu não quero nem pensar muito, tô rezando para esse local da pessoa, espero que seja uma fake news, mas do jeito que a coisa anda, ou desanda, né? Tá? Então, gente, presta atenção aí, tá, gente? Cuida do seu. Pelo amor de Deus, na Europa já está acontecendo a desacralização dos espaços religiosos, né? Não vou nem comentar o que eu vi lá na Alemanha. Papa Bento XVI deve estar se retorcendo, não é no túmulo, está se retorcendo e chorando na barra de Nossa Senhora, tenho certeza. A Alemanha virou um caos. Então, que a gente não vira uma Alemanha, que não aconteça o que aconteceu na Itália. Desculpa. Tá? Gente, vão acompanhando aí os canais ACI Digital, ACI Prensa, churchpop.pt, aleteia.pt. Tem um que eu gosto bastante, o Padre Pio, o Padre Pio. Ele sempre está repostando essas informações polêmicas dentro da Igreja Católica. Tá? Então, esse é um dos poucos canais do Instagram que eu faço propaganda. Faço mesmo, de graça, nem conheço a pessoa, faço de graça mesmo, tá? Tá certo? Então, dado todos os pitacos da semana, né? Sem contar outras tragédias, né? Gente, aqui perto lá de Foz do Iguaçu, aquela explosão horrorosa na cooperativa, né? Meu Deus do céu, ainda foram a maioria dos trabalhadores haitianos, né? Aquela tragédia lá, aquela explosão, meu Deus, que horrível. E ainda os bombeiros não acharam uma pessoa que está no meio de umas várias toneladas de milho. Então, vamos rezar nesse sentido. E tem várias coisas que acontecem, né, que tiram a gente do sério. Às vezes você não quer ouvir nem ver essas notícias calamitosas, mas não adianta, gente. É o que está acontecendo no mundo. E se não é isso aqui no Paraná, às vezes é uma tragédia aí na sua cidade. É umas coisas, né? Não é verdade? Então rezemos para todas as circunstâncias e situações que levam a vida de pessoas que poderiam ter sua conversão e não podem mais converter, não é? Né? Então Deus tenha piedade de todos nós, né? Deus tenha piedade lá da cidade de Palotina também e das vítimas de lá. Muito bem. A primeira leitura de hoje, livro do Êxodo, Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17.
Naqueles dias Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, quer dizer, o responsório de hoje é o Salmo 18 ou 19, com o refrão: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o outro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de hoje. O evangelho de hoje é Mateus 13, versículos 18 a 23. Mas tem tem a aclamação, né? A aclamação é Lucas 8, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 13, versículos 18 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar qual foi o evangelho do domingo, 23 de julho, 16º domingo do tempo comum. Mateus 13, versículos 24 a 43, que Jesus fala 3 parábolas a respeito do reino dos céus. Esta semana, desde a semana passada, nós estamos ouvindo a parábola do semeador. Então veja bem, a palavra de Deus está sendo semeada desde a semana passada, né? Então o que nós temos que observar? Você que faz a liturgia da palavra, ou você que está iniciando. Bom, primeira coisa, você tem que ter um método, você tem que ter um direcionamento, uma parte metodológica.
Olha só, quando você, por exemplo, o que tá na moda hoje? Masterchef, como é que é? Masterchef, Top Chef, né? Não tem esses negócios? E fora os programas de culinária que você vê para todo que é lugar, você vê gente que faz uns doces assim, né? Olha, eu vou contar um negócio que nem eu acredito, porque aqui, o brasileiro é um pervertor, né? Do bem, nessa parte é um pervertor do bem. Italiano que fica louco, né? Brasileiro vai fazer lasanha, coloca queijo e presunto. Se você colocar presunto lá na lasanha do italiano, ele fica brabo. Se você pega o espaguete e quebra no meio, o italiano fica doido, né? Mas é só no Brasil que você vai encontrar pizza doce. Gente, pizza de chocolate, chocolate branco, de banana, de... Então, brasileiro é pervertor da comida, de receita. Mas o que eu queria falar? Falar assim, quando você vai fazer uma receita, você tem que ter a parte metodológica. Você tem que primeiro ver, olha a receita. Hoje em dia dá para olhar no vídeo todo passo a passo, com as super dicas e tal, não é? Então, aí você separa e tem gente que ainda muda. Ah, vou colocar menos farinha, vou colocar mais açúcar, vou tirar isso. Não tem? Mas a questão metodológica, ela exige, num primeiro momento, disciplina. E a primeira parte da disciplina é você seguir à risca os ingredientes, senão o troço pode desandar. Com exceção quando você usa um pouco de farinha ou menos farinha, dependendo do tempo, se está úmido, se está seco, né? Dependendo do que o tamanho do ovo lá, às vezes exige mais ou menos farinha de trigo. Não seria diferente no quesito liturgia da palavra ou estudo da palavra. Então eu sempre falo, mas eu sempre vou reiterar aqui. Procure sempre um material bom de Lectio Divina, estudo da palavra. Tem a leitura orante e eu só vou dar a dica do que eu uso. Então eu uso dois materiais, duas formas metodológicas, podemos dizer assim. Um deles é a Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um livro do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, que para mim foi muito bom. Para ajudar, eu me utilizo de um livretinho do nosso arcebispo aqui de Curitiba, Dom Antônio Peruso. Tá? Dom José Antônio... Dom Peruso, pronto, vamos colocar assim. Ele tem um livretinho chamado Leitura Orante. São 5 passos, já ajuda muito. Aí eu juntando os dois, aí para mim ajuda na caminhada. Outra coisa que me ajuda é lápis de cor colorido, só que não é um conjunto inteiro, eu tenho que separar. Verde, azul, laranja, vermelho, até pink, né? Porque aí eu pré-defino para cada cor. Ou caneta colorida, que eu compro nas cores lá, conforme diz a Bíblia no Meu Dia a Dia. Então tem princípio eterno, tem ordens que o Senhor nos dá, se repete alguma coisa, por exemplo, aquela do filho pródigo, conte mesmo quantas vezes que o filho ingrato, vamos colocar assim, o filho ingrato que depois volta super humilhado. Quantas vezes que ele fala pai, nem que seja para ele mesmo? Se não me engano, são 5 vezes. Se você pega toda aquela parte comprida não o evangelho, né? Porque às vezes entra como evangelho longo. Ele fala 5 vezes. Não, porque na casa do meu pai. Não, porque lá no meu pai até os empregados comem melhor. Não, se eu voltar lá pro meu pai, eu vou confessar todos os meus pecados, vou me humilhar para ele. Aí ele chega perto do pai, né? Só que veja bem, ele é um filho ingrato, pegou a herança, gastou tudo, passou fome, não comia nem o que era a lavagem dos porcos, e aí ele lembrou do pai várias vezes, né? Então tem gente que tem essa metodologia, ou esse método também. Por exemplo, quantas vezes que Jesus fala do inferno nos evangelhos? Quantas vezes que é falado, não tenhas medo? Por exemplo, isso é coisa do Padre Léo, né? Que eu andei sabendo. O Padre Léo de Betânia, lá da comunidade Betânia, ele contou todas as vezes em que, aí na Bíblia, não é no Evangelho, na Bíblia toda, quantas vezes que Deus fala, não tenhas medo. São várias, né? Isso eu ouvi numa pregação, tá? Então, faça...
Em vez da gente ver uns desafios da internet, faça um desafio para você, que aí dá uma estimulada, é aquela cenourinha do burrico, que a pessoa coloca aquela cenourinha, o burrico nunca vai comer a cenourinha, mas é um objetivo desafiador para a gente começar a fazer uma leitura da palavra, tá? Olha, é muito pitaco, né? Mas já que eu tô falando, eu vou aproveitar porque eu vou esquecer, senão às vezes para sábado eu tenho outro assunto para falar. Mas de qualquer forma, eu vou retomar isso para o áudio de amanhã. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa novela Reis, né? Que está falando desde a escolha do rei Saul e tudo. A gente, né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque poderia haver canais católicos com a visão católica fazendo uma dramatização ou uma narrativa. Não tão, ali é muito romantizada, né? Tem muita coisa ali que não é verdade, se for ver histórica e biblicamente, mas tem uma parte interessante nessa novela Reis sobre os descendentes de Davi, né? Mas aí tem uma questão assim, tem uma parte da Bíblia que é só genealogia, né? Não me recordo qual livro, você que está me ouvindo deve saber, tem uma parte da Bíblia que é só genealogia. Fulano que é filho de Cicrano, de Beltrano. O que diz ali na novela? O que é mostrado na novela? Por exemplo, Batseba. Eu achava que Batseba, a esposa de Urias, tinha tido apenas Salomão, mas que eu vi, não. Além de Salomão, ela teve mais 3 ou 4 rapazes. Então, provavelmente isso existe alguma informação nesse livro que é presente na Bíblia, na parte de genealogias, né? Ou, de repente, outra coisa também que me impressionou um pouco nessa novela, mas aí era da vez anterior, sobre o comandante Abner, né? Que a forma como Abner morreu, que não, se não me engano, e alguns detalhes da vida daquele personagem que não estão apenas no livro de Samuel, está fora. Então, eu não sei se está na parte de crônicas, enfim, nessa parte da genealogia. Então, significa, gente, que até os evangélicos estão atentos a isso. E o que mais impressiona também é a forma como eles fazem os documentários da Terra Santa. Então, pelo que percebi, há um estímulo da Igreja Universal, não estou fazendo propaganda não, mas é preciso dizer certas coisas que chamam a atenção, tá? Não estou aqui fazendo propaganda da Igreja Universal, mas é preciso apontar umas situações importantes que está acontecendo. Eu percebo que irmãos da Igreja Universal têm se formado em arqueologia, em história, filosofia, na teologia deles lá, para poder um corpo mais de contexto, de entendimento na parte histórica. Isso é muito importante, meus irmãos, porque olha só, aí a gente reclama dos irmãos evangélicos, dos irmãos protestantes, né? Reclamamos. Mas o que nós temos feito também na questão formativa? A gente tem formado historiadores na parte católica, a gente tem formado arqueólogos com viés católico, a gente tem temos promovido, incentivado profissionais de arte sacra, música sacra. Gente, vou falar pela minha parca experiência no campo da pesquisa, tá? O Vaticano mesmo, e não é só o Vaticano, congregações. Tem locais, mosteiros masculinos, em que se a profissional for mulher, ela não entra. Tem que ser homem. Tá certo, né? Mulheres não entram, porque pode perverter, é uma regra, né? Então tem locais que não é para entrar, mulheres não entram, né? Não tem um filme, tem até um filme lá, o Marcelino Pão e Vinho, acho que é um filme italiano, antigo, né? É a história de Marcelino Pão e Vinho que você deve saber, se você não sabe, deveria saber. Mas tem um filme que
acontece uma grande fome, aí dá uma guerra lá, uma guerra civil, e eles pegam um bebezinho. E aí a primeira coisa que acontece, o superior, o guardião do local, fala: irmãos, mas um bebê não é menina, porque se for menina não pode entrar, porque a regra não permite a entrada de mulheres aqui. Imagine uma inocente. Aí teve que abrir ali a fraldinha. Ah, não, é um menino. Ah, não, é menino, beleza, deixa entrar, então nós cuida dele. Nós cuidamos, mas temos que achar uma família, mas não acha, né? Entende? Então aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque hoje, olha só o que acontece. Essa é a história. Não, porque nós é mulher, eu posso entrar com a roupa que eu quero, com sutiã, calcinha, não é? Então, aí acontece essas coisas, a gente já perde o costume do respeito. Regra é regra. Gente, só para fazer um adendo aqui. Quando você vai numa casa de outra pessoa, num território, não importa se é casa, se é congregação, se é comunidade, se lá existe regra, se você não pode entrar com blusa de alcinha, que se você não pode entrar de bermuda, de chinelo de dedo, é para não entrar. Tudo, porque a pessoa lá é o dono do pedaço, você está adentrando num território estranho, estrangeiro, você que é o estrangeiro. Então tenha respeito pelo local do outro. Não é fazer do local do outro, por mais que a pessoa fale, ah, sinta-se em casa. Mentira, não se sinta em casa não. Quais são as regras da casa? Isso é ser educado. Porque assim como você também não gosta de ser desrespeitado no seu espaço, no seu território, nem que seja do seu quarto, ser atente pro local ali. E também ninguém é obrigado a ver coisas desrespeitosas, né? Eu não sou obrigada a ver uma moça usando um top que mais parece um sutiã. Eu não sou obrigada, né? Mas também não posso sentar a mão na cara da pessoa. Isso é violência, né? Então a gente tá perdendo muito o senso das coisas, sabe? Né? Espero que vocês tenham entendido o que eu quero falar. Porque o que tem acontecido é uma quebra de valores e uma deterioração dos valores mais importantes de uma família, de uma sociedade, de uma cultura. E muitas vezes isso tem sido feito de forma forçosa por meio de várias situações. Propaganda paga, né? De cerveja, de comida, de rede de supermercado, babá. Outra forma também essa crise humanitária. Não estou sendo xenófoba, mas eu acho que é importante que cada país também se resolva no seu interno, né? Eu acho que, assim, tem crise humanitária, certo, mas e os países lá? O que tem feito os países de origem dessas pessoas, por exemplo, sírios? Mais de 12 anos nessa guerra maldita, gente. Os sírios têm sido expulsos de sua terra por uma guerra absurda. Mas tem os outros, tem gente da África, tem do Haiti, tem da Líbia, né? Então é só ver, tem outras reportagens que a gente está vendo aí, essa questão da crise dos refugiados na costa da Itália. Os italianos já não estão aguentando mais, mas gente, não é questão de não aguentar também, é uma questão que assim, quem está na Itália não aguenta ver tanta morte no mar de gente que vai num barquinho pau a pique, fugindo lá longe e vindo para eles lá. Não tem como a Europa comportar tanta gente. E fora que o povo está sendo tostado lá com aquele verão, né? E os incêndios, né? Deus do livre. Pior que aqui no verão do Brasil, reze muito, peça bastante chuva, porque é provável que vai ter incêndios por aqui. Brasil, tá? Pode ser aqui no sul, pode ser lá no Mato Grosso, pode ser lá na Amazônia. Beleza? Gente, eu falei tudo, ou até falei até demais, né? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.